Em nossos dias, temos ouvido diversas notícias ruins: mortes, acidentes, sequestros, guerra, crise financeira, corrupção. A mídia tem dado uma grande ênfase às notícias ruins. Contudo, a igreja tem notícias boas para dar. A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Ambas as formas designam a mensagem de Cristo que foi confiada a seus apóstolos primeiramente, e também à igreja de Cristo, espalhada por todo o mundo em nossos dias. A igreja de Jesus Cristo deve proclamar o evangelho, deve proclamar as boas novas de Jesus Cristo. O evangelho é relevante em nossos dias. Porque é o evangelho de Deus Pai e do Filho. Estas boas novas não foram dadas por homens, não são promessas de homens. Os homens mentem, iludem uns aos outros. Contudo, Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele proferido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Essas são as palavras de Deuteronômio, capítulo 23, verso 19. Por essas boas novas virem da parte de Deus Pai e do Filho, podemos confiar. Por isso o evangelho é relevante para os nossos dias, pois Deus não falha nas suas promessas. O evangelho é relevante porque é o evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, verso 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Este é o evangelho da graça, pois foi dado por Deus como um favor ao homem, sem que este merecesse. Você não foi salvo pelas obras, mas foi salvo por Jesus Cristo mediante a sua graça. Por isso é o evangelho da graça de Deus. Este evangelho pode alcançar um sequestrador, um estrupador, um assassino, uma prostituta. Por isso é o evangelho da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No dia em que Deus encher os nossos corações de amor, começarão a entrar pela porta da igreja as prostitutas, as lésbicas, os homossexuais, os ébrios, os criminosos, pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho da graça de Deus. É hora de anunciarmos o evangelho da graça. A igreja não é para pessoas boas, é um lugar para pessoas se tornarem boas. O evangelho é para as pessoas caídas, é para as pessoas que perderam toda a esperança. Se o diabo está sussurrando no seu ouvido que você não pode ser perdoado, eu quero te dizer que este é o evangelho da graça. Por isso, este evangelho é relevante em nossos dias, pois Deus quer alcançar todos os pecadores. Isto inclui a mim e a você. Este evangelho é relevante porque é o evangelho da nossa salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 diz assim: em quem também nós, depois de ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. O evangelho é a apresentação ao mundo, à humanidade, de que Deus nos deu o Salvador. Este evangelho foi anunciado aos pastores no nascimento de Jesus, pelo anjo da seguinte forma: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Deus o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. A boa notícia é esta: que Deus te ama e deu seu Filho Jesus
para morrer em seu lugar. E se você crer nele, em Jesus, terá a vida eterna. Jesus veio para te salvar, para me salvar. Creia em seu sacrifício. O receba como Senhor de sua vida. Segundo a Bíblia, não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro caminho que o leve a Deus. Diante da relevância do Evangelho em nossos dias, surge uma pergunta. Para você que já é cristão, qual é a sua postura diante deste Evangelho? Você não pode ter vergonha deste Evangelho. As pessoas que se envergonham deste Evangelho são a vergonha do Evangelho. Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo levou esta marca diante de governadores, reis, imperadores, tribunais, nas prisões, nas praças, nas sinagogas. Por onde Paulo passava, deixava as marcas do Evangelho de Cristo. Qual deve ser a nossa postura em face ao Evangelho? Pregá-lo, anunciá-lo, pois é o Evangelho da salvação. As pessoas precisam ouvir este Evangelho. Você pode ir com suas orações, você pode ir com seu dinheiro, você pode ir pessoalmente. Quantos quilômetros você já andou nesta vida? Quanto dinheiro você já gastou nesta vida? Quanto suor você já derramou? Quantas lágrimas você já verteu? Mas quanto você andou por Jesus? Quanto você já chorou pela salvação de alguém? Quanto do seu dinheiro você já investiu no reino de Deus? Você está feliz, mobiliou sua casa, comprou um carro novo. Ótimo, aleluia por isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto do seu dinheiro você já investiu na pregação do Evangelho? Quantas Bíblias você já comprou para dar para alguém? Quantos obreiros, missionários você tem ajudado no sustento? Você está pronto a dizer, a partir de hoje eu quero começar a investir em homens de Deus? Você sabia que há homens e mulheres de Deus, muitas vezes, passando necessidades? Eu gostaria de ver homens e mulheres apaixonados por Cristo, pelo Evangelho, tão apaixonados que alguém os chamaria de fanáticos. Você estaria pronto a dizer, a partir de hoje, todos os meus recursos intelectuais, financeiros, tudo eu vou colocar a serviço do Evangelho? Agora eu tenho uma pergunta para você que não é cristão. Qual é a sua postura diante deste Evangelho? É hora de você aceitar as boas novas de Deus. É hora de você entregar sua vida a Jesus. Não há outro Salvador. Se você rejeitá-lo, você será condenado. Se você recebê-lo, será salvo. É necessário aceitá-lo com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa quão pecador você seja, o sangue de Jesus é poderoso para apagar todos os seus pecados. Não importa o quanto você acha que não mereça, mas Deus o ama muito, muito mais do que você imagina. Entregue sua vida a Deus hoje, agora. O poder do Evangelho de Jesus Cristo está ao seu alcance. Deus te abençoe.